Se há um termo que descreve a situação do Brasil nos dias atuais, é a decadência. Isso não é apenas um problema brasileiro, mas global. Os povos de todos os países do mundo estão num estágio visível de decadência. As novas gerações já não são mais como as antigas gerações. Por mais que se diga que os jovens hoje eles são mais inteligentes do que os jovens de outras gerações, o que é um grande equívoco. Porque a nossa juventude hoje ela é mais esperta, porque ela tem um contato maior com a tecnologia e a tecnologia ela acaba estimulando a esperteza do ser humano. Só que nós não podemos confundir a esperteza com a inteligência de verdade. Quando um guri aos 3 anos de idade consegue operar um iPad, ou ele consegue já operar um celular, tirar fotos, jogar de forma magistral, isso não quer dizer que esse guri seja inteligente, que ele seja um gênio. Ele apenas está reproduzindo o que já está pré-programado no próprio aparelho. Então, nós somos realmente a geração da tecnologia, onde as pessoas têm um contato cada vez mais cedo com os incrementos tecnológicos, mas isso não quer dizer que os seres humanos dos dias atuais são os mais inteligentes de toda a história da humanidade, como alguns entusiastas do progresso gostam de dizer, porque nós vivemos uma extrema era de decadência. Toda a tecnologia que hoje está aí é apenas uma casca, e esta casca esconde um ser humano fraco e vazio, um ser humano que não consegue se encontrar nesta vida, incapaz de resolver os seus próprios problemas. Por que vocês acreditam que as pessoas vivem conectadas na internet e nas redes sociais? Porque elas não conseguem mais se ocupar com as suas próprias vidas. A internet se tornou uma fuga para o ser humano. De tudo que o ser humano quer fugir que está dentro dele, os seus problemas, ele vai procurar uma fuga aonde? Nas redes sociais, na internet. E lá o ser humano faz o tempo passar. Ele se ocupa com coisas fúteis na maior parte do tempo. Nós sabemos que existem pessoas sérias também que procuram na internet assuntos sérios. É possível se aculturar na internet, sim, porque o problema não é a internet, o problema não é a tecnologia, mas o uso que o ser humano faz dessas coisas. Mas é visível que nós vivemos num tempo de decadência. No que se refere aos valores morais, os seres humanos eles vivem hoje numa condição inferior do que a de gerações passadas. Em outras épocas, as pessoas tinham um compromisso muito maior com a vida e perante os seus semelhantes. Algo que mudou completamente porque as relações sociais são superficiais hoje. Tudo é superficial. A superficialidade, ela marca o nosso tempo. E é por isso que nada mais é sólido, tudo é tão passageiro, porque onde a superficialidade emperra, nada é duradouro. E esta é uma das características da decadência, porque enquanto que uma geração ela não experimenta decadência e ela vivencia e tem uma solidez moral dentro de si, o que acontece? Tudo é mais sólido e duradouro. Não existe todo este modismo como nos dias atuais. As pessoas procuram por valores que transcendem os modismos e as aparências. Algo que hoje já não é mais procurado e não é mais cultivado pelas pessoas, porque elas se preocupam apenas com as aparências, com a casca externa. E isso prova que o mundo, que a humanidade, diga-se melhor, né, que a humanidade enfrenta a maior decadência de toda a sua história, a maior decadência. E por que isso? Porque as pessoas, elas não têm mais vida interior.
As pessoas, elas andam vazias por dentro. Elas não conseguem mais preencher o seu íntimo com coisas elevadas. E quando isso acontece, o ser humano, ele começa a decair. Ele começa a querer preencher este seu vazio apenas com coisas externas. E daí ele cai numa cadeia de buscas efêmeras. E quanto mais ele vai afundando nesta cadeia de buscas efêmeras, mais aumenta o seu nível de decadência, que é o que nós vivenciamos hoje. O ser humano já não procura mais respostas dentro de si mesmo, já não procura mais a felicidade em seu mundo interior, já não estima mais a vida interior, porque o ser humano dos dias atuais, ele se tornou um ser completamente externo, que vive para as externalidades e não para aquilo que existe dentro dele. E é por isso que as pessoas, elas são tão agitadas, é por isso que as pessoas estão conectadas a 20 coisas ao mesmo tempo. Elas fazem várias coisas ao mesmo tempo, só que tudo de forma superficial. As pessoas fazem 20 coisas ao mesmo tempo e, no fundo, não fazem nada, porque nada é bem feito, nada é feito de forma profunda e como precisa ser feito. Então, o ser humano, ele é decadente, sim, nos dias atuais. Nós vivenciamos a maior era de decadência de todos os tempos da história da humanidade. E o que camufla isso são os incrementos tecnológicos. Como nós vivemos na era da tecnologia, se acredita que o ser humano dos dias atuais seja o mais evoluído de todos os tempos, o que na verdade é uma grande mentira. O ser humano de hoje é um pobre coitado, é um infeliz, é um vazio, é um impotente, é um fraco de espírito, é um desesperado, e por isso que ele precisa tentar preencher o seu vazio interior apenas com coisas externas. O ser humano, ele teme e foge a cada instante do seu vazio interior. E por isso que ele é tão consumista, tão modista e vive correndo atrás das novidades, pois quem não tem vida interior procura pelo preenchimento apenas fora de si. Mas fora de si, o ser humano, ele não encontra o essencial. Ele encontra apenas coisas materiais que não o satisfazem de fato, mas fazem com que o seu vazio interior aumente cada vez mais. Porque apenas coisas sólidas conseguem preencher o ser humano, mas quem procura por elas ainda? Poucos são aqueles seres humanos que almejam realmente coisas sólidas, profundas, sinceras e verdadeiras. Porque o ser humano, ele dá mais valor para a aparência do que para a essência, e por isso que ele decai cada vez mais. Se os seres humanos querem reverter a sua decadência moral, a sua decadência comportamental e espiritual, eles precisam, os seres humanos precisam começar a valorizar o que de fato interessa e não as efemeridades. É justamente o efêmero que promove a decadência do ser humano. E por isso que a humanidade é tão decadente nos dias atuais. Valeu, gente. Forte abraço, até a próxima.